Começando mais um podcast Vendendo Maringá, uma versão agora meio descontraída, com pessoas sempre um alto astral para a personalidade da cidade de Maringá. E Nelson, é sempre bom receber essas pessoas aqui com a gente. É uma honra, na verdade, né, cara? Eu fico muito feliz de poder nós recebermos essa pessoa que está aqui com a gente hoje. Sem dúvida, é sempre uma satisfação, começando mais um podcast Vendendo Maringá, podcast que traz sempre os melhores profissionais na melhor cidade do país para se viver no Brasil, e não podia ser diferente agora. A gente está com talvez não uma das maiores comunicadoras, a maior comunicadora de Maringá hoje. Nossa, aqui gente. com a gente. É isso mesmo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mais de 30 e é um anos, privilégio ao vivaço. ter aqui a Cristina Calisto com a gente. Nossa, Cris, vou fazer uma coisa que eu comentei esses dias, não sei com alguém, vou falar assim, poxa vida, né? Hoje eu tô retribuindo uma pequena parte da importância que você foi na minha vida. Ah, que coisa linda. Não é na... Meu Deus do céu. Não é, ainda faz, sabe? Todas as vezes que eu estive no seu programa, você sempre me recebeu muito bem. Você sempre foi uma pessoa que me apoiou, me ajudou. E isso aqui que eu estou fazendo hoje, tanto eu como o Nelson, é uma pequena gratificação do que linda. você representou e me ajudou na minha vida pessoal e profissional, Cris. Nossa, isso aqui gente. é um pequeno. O meu muito obrigado. E hoje nós estamos com ela, Cristina Calisto. Engraçado, né? Sempre estive do outro lado, entrevistando, conversando. Na verdade, eu não entrevistava ninguém, eu gostava de bater papo, porque eu gosto de um papo. Nossa, tinha uma xicrinha de café, gente, aí eu vou longe. Marcel, mas eu fiquei tão feliz com tudo isso, meu Deus, que lindo. Porque a gente vê muitas essas coisas assim, na beira do caixão, né? É isso aí. Não é? É bem isso. É aquelas declarações até um pouco vergonhosas, assim, tímidas, mas tá ali, ai, você era tão bonzinho, ai, você... E de repente receber isso, eu fiquei assim... Mas o mais bacana é isso, né? Tô abobada. Mas é isso, sabe? Merece. Cara, eu falei assim, puxa... E quando a gente fala de comunicador, é porque é mesmo, né? Porque é rádio, é TV, é tudo, né? A rádio foi minha grande escola, né? Então. E a gente gosta aqui de saber justamente isso, qual que é a tua história, né? Qual esse propósito de vida que foi a comunicação na sua vida, como que isso tudo começou, de onde que você veio, onde você nasceu, como que foi tudo isso. A gente quer falar um pouquinho da tua vida. Eu nasci aqui pertinho, né, gente? Eu acho que é o berço da comunicação, né? Porque foi lá também que nasceu, na verdade, como comunicador o Ratinho, Pinga Fogo. Eu sou de Jandaia, como muitos comunicadores. Sim. E a gente nasceu na mesma rádio, a Rádio Cidade Jandaia AM, que nem existe mais. O Juliano comentou, né? O Juliano veio aqui. Ele veio também. Veio. Ele vai Fiz estar parte ali daquela escola do Rádio AM. Que ensina a gente a falar, se comunicar, se desenrolar, na verdade, né? Hoje não tem mais, mas é um estilo de comunicação que você tem que fazer a pessoa do outro lado, quem faz rádio, tem que fazer uma comunicação muito, muito clara. Sim. No sentido de passar em palavras aquilo que a pessoa não está vendo, porque não é televisão, não é internet. Então Porque foi muito bom. A pessoa tem que imaginar, né? Aquele cenário, né? Então a rádio tem esse encantamento, E as meninas se né? apaixonavam pelos locutores de rádio. Sim. Mijava na caixinha. Lembra do Lindolfo Júnior lá? O Lindolfo, né? Lindolfo Júnior. Ele fazia O Zé Alves no rádio. telenovela, né? Era uma telenovela, né? Eu fiz a minha isso no sogra rádio falava, também. minha mãe. Telenovela. A gente fazia telenovela. Então, na época delas, né? A gente... Falava muito, o Lindolfo, só a voz dele encantava. Então, mais ou menos isso. E ficavam imaginando como é que era a voz dessa locutora ou do locutor, né? Até chegar. Mas você nasceu em Jandaia... Nasci em Jandaia e comecei no rádio aos 13 anos de idade. 13 anos. E o que te levou para a rádio? Passar a perna na minha irmã, vocês acreditam? Como assim? Já contei essa história muitas vezes, mas eu sei que existem públicos diferentes, a gente tem que contar. É isso sim. A minha irmã era amiga do pessoal de rádio, da rádio, e falou, olha, Elô, vem aqui fazer um teste, a gente vai fazer teste para locutora, você não tem vontade? De repente vai que você vira. Sim. Ela chegou em casa e falou, Tata, vamos comigo na rádio, tô nervosa. Eu vou fazer o teste lá de locutora. Eu falei, nossa, rádio? Aí eu quero ir, vamos, eu vou também com você. E fui. Sim. As meninas fizeram o teste, a minha irmã fez o teste.
E aí, acho que sobrou um cadiquinho de tempo lá, o rapaz falou, Mauro Muchon, falou, Cristina, você não quer fazer o... Não sei se foi o Mauro, acho que foi o Mauro Muchon, sim. O teste também? Aí eu vou. E eu sempre tive facilidade para leitura, para falar, porque eu gostava disso na escola. Então... Mas já percebi que tinha voz também para isso? Não, imagina, não, de jeito nenhum. É que eu tinha essa veia artística, eu acho, porque eu sonhava em ser cantora. Fui aprender a tocar violão sozinha dentro do banheiro. Eu queria ser cantora. Então, imagina. Mas não virou nada. Nem tentei, viu, gente? Mas era o quê? A era autodidata, assim? Tocar violão? Tentava... porque na época tinha os livrinhos de música, né? Então tinha o desenho do violão, eu ficava exercitando. Corda, né? Dinheiro para pagar professor não tinha. Então eu tinha que me virar ali, porque eu queria cantar. Meu pai tocava violão muito bem. Muito. Meu pai e o meu irmão toca, assim, quem conhece o Marcos Calisto. O seu irmão toca, bicho, toca muito, toca, até hoje, assim, né? grandiosamente. Ele brinca com Brinca. Mas o papai tocava violão clássico e eu queria cantar. Como é que eu vou cantar uma valsa? Aí foi um pulo, então. E eu passei no teste de rádio. E a Elô ficou pra trás. Elô, um beijão pra você. Deus te abençoe aí, viu? Foi ela a culpada, que iniciou tudo, né? E por isso também trabalhou muitos anos comigo lá na TV. Uma pessoa maravilhosa. Mas como que foi esse teste, assim? O que despertou, assim, que, você leva jeito pra isso? Daí que você... O teste, na época, era ler uma carta... porque era assim, o teste era para a voz feminina fazer uma interpretação de uma história da vida de algum telespectador, que se chamava A Música da Minha Vida. Esse era o quadro dentro desse que a locutora ia fazer. E aí você tinha que interpretar uma carta chorosa. Olha, eu conheci José numa noite linda e aos poucos eu fui me interessando por ele. Mais ao fundo começou uma tempestade muito grande. Essa tempestade abalou todo mundo ali, inclusive a mim. E eu, então, quando vi, me agarrei nos braços dele. O nosso amor. E aí vai desenrolando. Tinha que aquela fazer, coisa, dar uma entonação. dramatizar, E você leu bem e tal. É isso. Eu interpretei. 13 anos. 13 anos. Já tinha essa veia artística, né? Você vê, né? Na verdade, eu nem sei se tinha veia artística, mas o que eu tinha era vontade de crescer na vida, gente. Eu já vendi pintinho, já vendi jornal, fazia crochê, eu vendia cosmético, tudo, semijoia. Isso antes dos 13. Gostei do pintinho. Vendia pintinho. Na verdade, eu comprei pintinho. Eu queria começar a criar galinha. Morreu tudo, os pintos, já contei. Já perdeu também a Não tinha ração, gente. Não tinha ração. Mas daí eu acho que cosméticos você se deu bem, né? Você tem uma boa eu ganhava meu dinheirinho de tudo, todo lado. Porque eu tinha essa necessidade. A gente tinha uma vida muito sofrida. Teve que começar muito cedo. Você eram em quantos irmãos? Nós somos em 4 irmãos. O que o papai fazia... Você, o Marcos, a Heloísa... E o Josué, que mora em Jandaia hoje ainda. O José mora lá. Mora. São 2 homens e 2 mulheres. E assim, nunca tivemos carro, nunca tivemos o pai e a mãe faziam o quê? O papai era topógrafo e a mamãe era do lar. Nossa, que legal, então, né? Ele fazia a topografia, mas assim, era por conta, então... Não era da prefeitura, nada? Não tinha dinheiro, às vezes, para pagar o aluguel da casa que a gente morava, a casa própria não tinha. O dinheiro de fazer a compra do mês, que era a compra do mês só, era pouco. E era realmente aquela coisa, assim, o refrigerante era só de domingo e olha lá. Então, era uma vida muito contadinha, sofrida Sempre mesmo. foi, né? Era muito difícil, né? E eu, sendo a mais velha, eu via aquilo ali. Eu via, sabe, como os meus amigos tinham, as famílias tinham, e a gente não tinha. Eu tinha uma vontade ambição, né? De crescer na vida. Vencer. De crescer na vida. Legal. E aí você sentia essa necessidade de já vender alguma coisa, procurar alguma coisa pra fazer? Eu queria meu dinheiro, porque não tinha, o papai não tinha para dar. Você queria independência própria desde criança já, né? Mais ou menos isso. Você sabe que nós fomos morar no Rio de Janeiro, uma época, 2 anos eu morei no Rio de Janeiro com a família. E lá foi uma vida tão sofrida. O papai era motorista de ônibus nessa época. De ficar assim, o que tinha para comer dava para os meus irmãos, e eu, a mais velha, falava, não, meus irmãos vão comer. Quando o papai chegar trazendo alguma coisa, eu
vou comer. E assim, meia-noite, 1h da manhã que ele chegava, ele era motorista, né, de linhas dessas de ônibus da cidade mesmo, e eu ficava com a mamãe lá no portão esperando o papai, e eu conseguia ver na mão dele uma miragem, aquele saquinho, não sei se você sabe, de laranja, amarelinho, de redinha. Sim, sim. E eu vi na mão do papai ele trazendo aquele saquinho, mas com ovos dentro, que antes vendia com ovos. Sim. Sim. E aquilo eu fiquei esperando o papai chegar, eu vi a redinha na mão dele. Quando ele chegou, não era nada, não tinha comida, não tinha ovo. O ovo que eu vi foi na minha cabeça. Eu fui dormir várias vezes com fome. O Rio de Janeiro é uma cidade de pessoas maravilhosas, é uma cidade maravilhosa, mas também de muita gente que faz macumba, faz coisa ruim para os outros, sabe? Quer bater nas crianças. É umas coisas assim que aconteciam que... Saiu da tua realidade, né? Que você vivia aqui. Muito. E assim, muito. você já tinha... Que idade você morou? Você tinha quantos anos mais ou menos lá, você lembra? Lá no Rio? É. Na verdade, nós moramos lá 2 anos, morei dos 8 aos 10 anos. Mas eu sempre fui a mais velha. Mas foi um choque para você, né? Ver Foi, tudo isso. e acompanhar, ver o sofrimento. Então, isso me impulsionou a querer construir, a fazer bem feito, sabe? E ter mesmo. Porque eu acredito que o dinheiro é fruto do trabalho. Não tem... Sim. Sabe? Não tem como. Mesmo o traficante, ele está trabalhando com... É ilícito, é ilegal, é imoral, mas ele está trabalhando. Não vamos questionar isso. Então, o dinheiro vem em função do seu trabalho. Sim. E eu fui à luta, eu não desisti. Tudo plantio, né? Casei várias vezes e nunca recebi nada de ex-marido, ou pelo menos dividi um carro. Nada disso, nada. Pelo contrário, dividimos uma colher para você, uma colher para mim. Então, assim, não veio nada da minha família e nem muito menos de ex-marido. E aí, aos 13 anos, começa a trajetória no rádio. E aí Fiz uns 4 anos de Jandaia. Dos 13 até os 17, você ficou lá. Fizemos 4 anos juntos. Você passou naquele teste e embalou. Embalei, porque daí era um quadro que gostaram tanto da minha comunicação que eu ganhei um programa e fui. 4 anos eu fiquei ali, eu, Ratinho, Léo Júnior, Pinga Fogo, toda essa turma aí. Sim. E eu soube... E a Rádio AM era um sucesso, né? Nossa. Era muito ouvida, né? Alcançava, né? Alcança, né? A AM alcança bem mais longe. Né? Alcançava, porque agora não existe mais. Né? Não tô falando mais. Olha que coisa, Gostoso gente. lembrar, né, Cris? Gostoso. Eu ganhava laranja, galinha, abóbora de todo mundo. O povo do sítio era assim, fã. Fã de ir lá, conhecer, levar cartinha, porque não tinha telefone também, não era essas Entrava coisas. na casa das pessoas, né? Entrava. É engraçado como às vezes não te vê, mas já tem uma relação, né? Muito íntima, Nelson. É uma coisa assim, dele chegar e levar as melhores coisas que eles têm no sítio. Sim. Sabe? É presentear uma celebridade, sei lá. Bem alguém da família, não sei. É uma coisa assim incrível. Dá o melhor que tem pra você, né? Que legal, parece né? que já tem convivência, né? E é bonito de ver, né? Cris? É Imagina. bonito, eu adoro, eu gosto de pessoas simples, porque eu não esqueço de onde eu vim jamais. E assim, todas essas pessoas são muito puras. Bem isso. É gostoso você sentar em qualquer lugar, num banco, numa cadeira, no meio-fio e conversar, prosear com essa gente. Sensacional, né? Adoro, adoro. É muita pureza, né? Um coração inocente, né? Muito. É igual a gente fala de criança. Na verdade, né? é simples, né? É simplicidade mesmo, né? Não vê maldade, né, Cris? Você não vê a vida mais simples. Sabe? Não, você não vê. Você vê pureza, contentamento com o pouco. Entendeu? Não precisa muito, né, para ser feliz. E aí, com 17 anos, o que aconteceu? Eu fiz o teste na Rádio Cidade FM aqui em Maringá. Só existia Maringá FM e Rádio Cidade. Só 2 FMs. E nesse teste eu também passei. Passei, aí eu estava quase completando 18 anos. Eu já estava dando aula no sítio. Eu dava aula no sítio, porque daí eu passei no teste da prefeitura. Então, eu era locutora e também dava aula. Dava aula do aqui, quê? No sítio, aqui na região? Lá em Jandaia. Lá em Jandaia. Eu dava aula lá sim, nessa lá, época. Lá. Dava aula do quê? Primário. Primário. Tadinho. Crianças. Tadinho das crianças? Não, tadinho assim, porque é pitoresco. Não, deixa eu falar porque, Tadinho das crianças. Tadinho do quê? Das crianças? Porque quando eu passei no teste da rádio aqui em Maringá, eu fui na escola me despedir deles e falar que eu vim embora.
Eles não se conformaram, reuniram pais na escola, os alunos, todo mundo, fizeram um abaixo-assinado, incluindo os pais, os moradores da fazenda e mais os alunos, para levar na prefeitura. Para não deixar eu sair E ser com 18 da anos. comunidade, Que legal, né? Mas e vale lembrar que o acesso não era tão fácil de Jandaia a Maringá, né? Não era aquela coisa igual é hoje, né? Não, a estrada era diferente, era Imagina tudo diferente. Não era aquela coisa que você podia falar assim, vou continuar dando aula aqui para vocês à noite, eu venho e volto todo dia, não dá, né? Não dava, cara, porque eu tinha que levantar para dar aula todo dia às 5h30 da manhã. E o horário que eu peguei aqui para fazer inicial era das 10 da noite às 2 da manhã. Meu pai amado. 2 da manhã. Eu tinha que dormir dentro do estúdio da rádio. Porque 5h30 tinha que estar lá. Então não dava. Não dava. Não. Então eu dormia, porque não tinha circular também para eu ir embora. Naquele horário. Aqui, mesmo que eu morasse em Maringá. Então era bem difícil. Eu terminava, fechava a rádio às 2. Terminava de dormir no estúdio, lá num colchãozinho no chão, porque era o que eu tinha. Um colchão, dormia lá, esperava amanhecer, 6 horas chegava o outro locutor para abrir a rádio, 6 horas da manhã, e começava a rádio de novo, movimentar. E eu fiz isso por um bom tempo. Por um bom tempo, ganhando bem pouquinho também. Sim. Tinha mais gente, né? De Jandaia que veio, né? O Léo já estava aqui, o Léo Júnior, na rádio. Sim. Ele já estava num horário melhor, porque ele já tinha vindo há um pouco antes de mim. E aí, depois, eu consegui outros horários, aí foi ficando bom. Mas eu vou te falar, um dia, numa dessas minhas idas de ir embora para Jandaia, saindo daqui, eu peguei o horário das 6 às 10 da noite que eu estava fazendo daí. Mas, gente, o dinheiro de rádio, hoje não sei quanto que ganham os locutores, mas na época eu conseguia só pagar minha faculdade, que eu fazia faculdade de Jandaia. Então, eu... Que curso? Letras. Letras. E aí, um dia, me sobrou coisa assim de 50 centavos, eu lembro, eu comprei a passagem do Expresso Nordeste e sobrou 50 centavos. E eu, muita fome, porque eu vinha... De Jandaia para cá, quando eu estava fazendo daí esse horário das 6 às 10, aí eu vinha 4 horas da tarde, então até às 10 da noite. 11h20 saiu o ônibus, eu estava morrendo de fome. Das 4 até às 11h20 que eu pegava o ônibus. Aí eu falei, tem um bombom sonho de valsa. Vou comprar um sonho de valsa e vou comendo até Jandaia, porque daí vai matando a minha fome devagarinho. E eu catei o sonho de valsa, guardei e falei, eu vou abrir dentro do ônibus para ir saboreando até chegar, porque era 1h20 de viagem. Tá. Eu até imagino. Um senhorzinho do meu lado, né? bem idosinho mesmo. Eu fui abrir o sonho de valsa, quando a gente abre, faz um barulho desgramado, né? Puxa vida. Aí eu abri o senhorzinho, por educação, o senhor aceita? O velho catou meu sonho de valsa. Comeu tudo. Ele catou meu sonho de valsa, gente. Eu com uma fome desgramada. Aquele velhinho grudava nas dentaduras a massinha do sonho de valsa. E eu sei que fazia um barulho. Voltava. Menino do céu, que eu fui daqui lá. Nunca mais eu ofereço nada pra ninguém. Nunca mais alguém vai... Fome. Porque foi só por educação. Vocês já não fizeram isso? Sim, Mas agora eu imagino, né? Ele catou meu bombom inteiro, gente. Mas e o lado? Vamos pensar pelo outro lado. Foi o lado positivo. Foi aquela coisa. Lógico. Você não sabia, valsa, a tua fome estava grande. Imagina desse senhor. Devia estar maior ainda. Não, mas a minha Ou ele imaginou que você tinha mais outro sonho de valsa? Eu não sei o que aquele velho, filho de uma mãe, me imaginou. Eu fiquei com tanta raiva daquele velho, porque a minha fome era muito grande. É aquela coisa, você não quer meu sonho de valsa, não, né? É mais ou menos isso. Assim, não é? Ei, Nelson, sonho de valsa aqui, você não quer, né? Tchau. Você não quer, não, né? Dá licença. Ai, gente, eu não esqueço. Ou com a mão fechada, né? E aí, fome, chegou lá também. Fazendo letras em Jandaia. Na Fafijam. Daí você ficou esse período, quanto tempo você ficou estudando lá? Ai, meu Deus do céu. Finalizou o curso? Finalizei nada, último semestre. Falei, o que eu quero com esse curso de linguística aqui, que tem um monte de latim no meio? Enfim. E você já estava na rádio, né? Já estava vinculado na rádio, você já viu que aquilo é aquilo que você gostava. Aí eu comecei a namorar aqui, namorar ali, enfim. Aí quando eu resolvi casar, então, vou casar, que daí eu não preciso ir embora para Jandaia e voltar todo dia, né? E quantos anos você tinha, Cris? É uma curiosidade.
O teu primeiro casamento. Se a gente falar todos, o programa não acaba, tá? Pode falar todos, são 4 só. Tá bom. Tá vendo como que... Você tinha 22 anos, Cris. Tá vendo como 22. Que é bom casar? 22 anos. Mas eu não fiquei 7 meses junto. Eu não sei se hoje isso daria anulação, mas enfim... Ficou pouco tempo primeiro. Foi pouco tempo. E esse foi o único que eu realmente passei o papel, porque os outros eu morei junto. Entendi. Mas esse eu passei o papel, enfim, tive que me separar. Demorou para separar, né? 7 meses? Não, o papel mesmo, passar o papel, né? Ai, sim, como é ruim, hein, gente? Nossa Senhora, esse negócio é trabalhoso. Eu lembro das coisas, né? Demorou para fazer o divórcio, né? O Marcel acompanhou tudo. Aliás, na parte burocrática da minha vida, é esse menino, viu, gente? Que me desenrola, que deixa a coisa certa. Que eu sou boa Desenrola e enrola, né, Cris? Desenrola e enrola. Desenrola o enrolado, que eu deixo as coisas. Gente do céu, cada um na sua área. Cris? Demorou um pouquinho, né, o divórcio teu, né? Foi um pouco demorado. Até porque também teve o lance da... Me deixar... Gente, quando você separa, você quer continuar usando o nome do ex-marido? Não tem porquê. Nem se fosse... Abravanel, eu acho que não. Precisa, eu acho que, né? Volta a estaca zero, né? Exatamente. Mas não, quando me separaram, ainda deixaram o meu nome de casada. Falei, como assim? Eu não tenho mais. Mas, enfim. Mas daí você já continuou morando. No primeiro, Marcel resolveu. Marcel resolveu. Mas daí você continuou morando em Maringá, daí não precisava mais... Nunca mais saí. Eu cheguei nessa cidade em 86, será? 87, eu acho. E nunca mais saí. Qual rádio você começou mesmo? Na Rádio Engá? Rádio Cidade FM. Tinha Engá, não tinha? Qual que era? Não, só tinha a Rádio Cidade e a Maringá FM nessa época. Depois teve a cultura, falo né? O meu avô Antenor Sanches, né? Ele foi também um dos maiores radialistas de Maringá. É mesmo? E o meu avô foi 8 vezes vereador de Maringá. Foi a maior legislação até hoje da história de Maringá. E o Antenor tinha um programa Bolsão de Empregos, que ele ofertava os empregos em Maringá e a rádio, eu achei que era até Rádio Engá, não lembro o nome da rádio. E ele ficou muitos anos, né? Foi um dos maiores telecomunicadores da rádio. O Rádio AM tinha muito disso, de ajudar as pessoas. Muito. Aí, no caso da Maringá FM da cidade, já era FM, né? FM. Mas tinha algumas outras rádios. Tinha Cultura depois, né? Cultura Vida AM. Tinha a Difusora, a Rádio AM, muita, Rádio Jornal. Muitas. Mas daí você ficou, primeiro casamento, casou, 22 anos, tô em Maringá, agora eu me estabeleci aqui em Maringá, já estava na rádio, né, nesse período, creio. Já estava um pouquinho melhorzinho. Nesse primeiro casamento teve algum filho, não teve? Não nenhum filho, foram 7 meses só e daí, mas não deu certo, não deu, ótimo. Foi uma relação bastante tumultuada e quando tem bebida, acho que ninguém resiste, né? Foi mais ou menos isso e... Eu acho que em todos os seus programas você defendia muito isso daí, né, Cris? Nossa No período que você ficou nos seus programas, eu lembro que você falava muito da questão da pessoa denunciar mesmo nesses casos. Foi bem difícil, foi bem complicado, foi bem dolorido, nossa, não foi fácil não, gente, mas... Apagou ele... Mas foi bom para você criar uma experiência do que foi... Eu não sei se eu aprendi nada, não, porque depois eu me enrolei mais 3 vezes e separei outra vez. Mas faz parte da vida, né? Mas eu sou precipitada, eu acho. Eu acho que sou. Hoje eu chego O meu primo colocou esses dias no Facebook, no Instagram também, nas redes sociais, que a gente fica procurando a pessoa amada, mas pode ser que ela já morreu, então você não pode... Como que vai procurar? Eu cansei de procurar, tá? Essa pessoa amada que me procure agora. É isso aí. Eu tô de saco cheio com esse negócio. Não, gente, porque assim, olha, as pessoas já me julgaram muito, até brinquei com vocês, eu não sou namoradeira, eu sou casamenteira, porque eu gosto da situação familiar. Eu gosto do ambiente familiar. Não sou de bares, baladas, não sou nada disso. Onde eu fui para trabalhar. Poucas vezes você vai me ver por aí. Se me ver sentadinha com alguém, assim, ou alguns amigos, ou família. Mas, assim, falar é mais que sou caseira mesmo. danada, porra louca, essa coisa. Não, eu sou de falar besteira. Falo, não tenho papas mesmo, mas, assim, me atirar, não. Eu não tenho vícios, não sou de beber.
Eu não aprendi a beber, eu até gostaria, porque eu acho que eu precisava ficar mais leve e parar de ficar vendo os outros bêbados. Mais alegre. Alegre você é, né? Mas eu não consigo, eu passo mal. Eu bebo, eu faço mal, então não dá. Melhor ficar. Entendeu? Normal. Mas vamos lá, teve essa experiência do primeiro casamento. Não foi nada legal, né, que você disse. E Você daí? sabe. Passou-se 7 meses, viu que não foi uma experiência boa, continuou na rádio. Continuei na rádio. Continuei na rádio. Por quanto período você ficou lá na rádio? Na Rádio Cidade FM, eu acho que eu fiquei uns 9, 10 anos. Ficou um bom período, né? É, mais então você ou virou menos. referência na rádio, querendo ou não, né? Você vê que eu sou rápida para separar, mas a questão de trabalho eu crio raiz. Sim, veste a camisa, né? Eu acho que eu visto a camisa, a cueca, a calça, a calcinha, o sutiã, tudo que tiver da empresa. Que benção. Porque é dali que eu tiro o fruto, o meu sim. ganha-pão, né? Eu respeito muito, eu levo com muita seriedade. Pra Comprometimento, né? Tem que ter, né? Total, e sofro por isso. Sofro demais por isso. É duro, né? E da rádio eu fiquei ali, né, nesse período, e quando abriu a Rede Manchete aqui em Maringá, que é a mesma emissora. Sim. E aí eles estavam fazendo testes também Em TV. em TV. Era uma repetidora da Manchete. Isso, a extinta. Eu tô falando só de coisa que acabou, hein, gente. Rádio é a AM que acabou. Meu Deus do céu! Mas faz parte da vida, né? Isso aí sim. é Histórias. a nossa história, né? Isso aí a gente tem que lembrar, vale a pena lembrar. Eu fico imaginando você, fico olhando você agora, você fala assim, dos perrengues que você deve ter passado, Vixe, foram das muitos. dificuldades. Mas eu não sou de guardar nada. Eu fico lembrando mais das coisas boas e vou em cima, uso minhas forças para coisa boa, para fazer e agir, para criar. Enfim, quando eu fui fazer o teste da rádio, meu Deus do céu, eu falei, minha Nossa Senhora, eu sei fazer o jornal. Eu sei apresentar jornal. Na televisão. Tinha certeza, Na é. TV. Falei, eu vou botar aqui na minha ficha que teve experiência na área? Falei, já tive. Onde? Em Rondônia. Falei, nunca que eles vão perguntar lá, né? Eles vão ver isso e vão me chamar. Mas foi dito e feito. Ligaram. Me ligaram. Você pode vir aqui fazer o teste? Blá, 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 blá. Falei, vou. Tem experiência? Sim, na TV lá de Cacoal. Fui lá. Ligou a câmera, ligou o teleprompter, porque era para apresentar realmente o Jornal do Meio-Dia. Menino do céu, que eu fiz bonito. Fiz bonito. Teve mais outras que fizeram Leu muito bem o TP, tudo certo. tranquilo, não tenho. Eu não fico nervosa. Eu fico nervosa para outras coisas, até em excesso, mas para televisão, câmera. Mas é engraçado, né? Ela tá falando de nervosismo, né? A gente, tanto quanto algumas vezes foi até com a Claudete Vata, né? A Claudete que até já entrevistou você também já. Né? E a Clau, a gente ia lá, daí ela... Marcel, mas... Ela fala do nada, assim, ela vai criando, crise de maior espontaneidade. Não, aqui a gente faz na hora, aqui a gente vai criando e vai fazendo. E ela ficava te olhando, assim, até acho que ela deve ter falado isso pra você. Já falou. Falou assim, nossa, foi tão uma facilidade como que ela conduzia o programa, como ela fazia, e não tinha... Porque a Cris, ela chegava na hora ali, ia lá, se maquiava rapidinho, bora. E já seguia, daí tinha a Elô cuidando de você, daí tinha a Raíssa, né, por trás ali, ajudando. E daí eu falei, ela ficava olhando pra mim, mas Marcel, ela não ensaiou nada? Eu falei, não precisa ensaiar nada não, Cláudio. No ao vivaço aqui, pronto. Passar script, combinar perguntas, gente, que coisa mais falsa. Eu não gosto. Mas é legal, é por isso que é legal, quando é espontâneo, eu acho. Isso aí, porque assim, quando eu comecei com o programa de jornalismo esportivo, né? E a gente fazia lá, eu fazia uma pauta, assim, os caras lê e tal. Só que o melhor de tudo era quando eles improvisavam, e eu também, em tudo. Porque, lógico, você às vezes tem que ter uma sequência, mais para você se organizar e tudo. Mas o legal era a espontaneidade, eram as brincadeiras e tudo. Com certeza. Quando a gente foi começar aqui, o Marcel, será, Nelson? Será que, né? Que é? Tal. Imagina, eu nunca fiz nada. Não, me nomearam, Cris. Não, você vai ser a pessoa que vai apresentar o
o podcast. Falei, meu Deus, eu preciso de alguém, né? Eu peguei essa figurinha do meu lado, tá lá junto no nosso grupo. Falei, assim, você já apresentou aí um ao vivo há mais de 9 anos. Então, acho que você pode ser essa pessoa, ficar do meu lado. E eu fiquei muito, na hora, fiquei, e aí, Nelson, vai ser alguma coisa? Era engraçado que a gente falava de um assunto só, que era futebol, vamos dizer assim, algum outro esporte e tal. E às vezes sem imagem, que a gente não podia pegar imagem de gol da outra, não sei o que, e só conversa. E era bem isso, você acaba aprendendo, porque a improvisar, e isso vira assim uma coisa meio natural. Fica mais natural com o tempo. Ó, pra tudo na vida, marca essa frase. Na maioria das vezes, em sua grande totalidade, eu diria, a sombra é sempre maior que o monstro. É bem isso aí. Presta atenção. Então, assim, você vê aquela baita da sombra e o monstro é pequeno. E a gente cria mesmo, né? Cria. E às vezes eu lembro quando eu fui começar na TV ao vivo, e aquele nervoso que eu quase nem falava, sabe? Aquela coisa. Aí, à medida que foi passando o nervosismo, nossa, hoje você falou 30 segundos. Falei, pois é. Eu fui ficando menos nervoso, lógico, né? Com o dia a dia, né? Você praticando todo dia, diariamente, aquilo lá você vai pegando. E vai vendo que você já tinha essa possibilidade, essa habilidade, mas que o medo, isso que você falou, o medo não estava me travando. A sombra era maior. Eu lembro, até diretor de TV, nossa, depois de uma semana você começou a desenvolver, né? Eu falei, eu estava muito nervoso. E eu costumo dizer aqui, né? Quando a gente está muito comprometido, às vezes a gente fica nervoso mesmo, mas isso também é impeditivo. Isso te trava, né? Com certeza. O emocional às vezes você quer fazer muito perfeito as coisas e perfeito não existe. Né? A gente costuma falar que às vezes o perfeito não é o feito, né? E as coisas têm que andar. E assim, a televisão local, o perfeito não depende só de você, né? Porque são muitos profissionais envolvidos e que às vezes também não estão envolvidos e comprometidos. Então, senão, nossa, eu já quebrei o pau, já fiquei estressada inúmeras vezes. Mas não adianta travar, né? Não adianta travar. Você tem que tocar. Não deu certo? Beleza, vamos aqui, improvisa, traga aqui, vai que vai. Você tá ao vivo, não tem o que fazer. Né? E tem gente que trava. E tem gente que trava, mas não não tem jeito. Não, mas e ela falando aqui agora, né? Que imagina, no primeiro teste do telejornal lá, ela já foi sem medo, já foi com tudo, já deve ter passado nesse. Passei, mas aí houve um impasse, porque o diretor artístico da emissora e é ele quem dá o veredito, o diretor artístico sempre, havia me escolhido. Mas aí o diretor comercial, o diretor geral, gostaram de outras meninas, porque tinha uma carinha linda. E eu nunca fui maravilhosa. Eu sei disso, eu sei o meu lugar, eu sei o que é beleza e o que não é. Mas eu sabia que eu podia passar credibilidade, e é isso que me interessava, né? Eu estava ali por causa disso. Enfim, menino, foi uma confusão danada, venceu o diretor artístico, eu fiquei com a vaga. Isso era o quê? Que ano que era isso? 90? 90, porque eu entrei na TV dia 17 de janeiro de 90. E eu fiz ali por muitos anos, com Edson Lima, Nelson Tenório, o Jornal do Meio-Dia ali. Eu era âncora do jornal. E foi uma experiência incrível. Por quê? Olha só como é que é a vida, Nelson e Marcel. Eu acho que é Deus sempre na vida da gente, quando a gente tem fé e a gente reconhece essas coisas. Dando um pulo na história, depois do jornal, eu fui. Já estava lá na frente com o meu programa, já fazendo muita coisa, ganhando bem, né, fazendo minha vida. Aquele diretor artístico, que se chama Cláudio Mortari, um dia eu encontro ele na rua, desempregado, mal da vida. Eu falei, Claudião, cara, você está desempregado? Como assim? Eu falei, vamos trabalhar comigo. Não, você vai trabalhar comigo. E o Cláudio Mortari, o diretor artístico que me aprovou, que brigou por mim lá atrás, se tornou ali meu braço direito, um amigo, um confidente, trabalhou comigo na área comercial, ele que vendia todo o meu programa. Sim. Eu e ele, a gente se dava muito bem, e até hoje a gente é amigo de se querer bem. Sim. Então, assim, não foi por acaso que ele brigou por mim. Foi uma troca de gratidão nesse momento. E foi. E tem encontros na vida da gente que a gente nem imagina, né? São anjos, que é para sempre, né? E o Cláudio Mortari foi uma dessas pessoas, porque entrar na televisão foi uma mudança de vida para aquela menina que veio lá de Jandaia aos 18 anos, né?
Foi uma grande mudança. Eu já não era mais uma menina de rádio só, eu era conhecida em todo lugar. Sim. E numa época também que a TV tinha uma entrada muito grande, muito né? Eram forte. eram poucos Entrava canais locais. dentro da família, né? Você fazia parte da família. Na hora que ia Ninguém te zapear os conhecia, canais né? ali, eram poucos canais, então, né, era... Assim, a gente entrava muito na casa das Você pessoas, vê, Nel, né? só com esse programa, que quando eu saí agora da emissora, e que eu pedi as contas, só com este programa na emissora, eu fiz 25 anos. Sim. Eu passei por vários setores, de apresentadora de telejornal, repórter, produtora, cheguei ao cargo máximo, que era diretora comercial da emissora, trabalhar com a equipe, trazer dinheiro, vender a emissora. Né? Então, eu fiz de tudo ali. Sim. Mas esse programa, 25 anos, gente, não é 25 meses. E ela, sem dúvida. e ela deve um pouquinho à minha família. Porque quando ela assumiu esse programa, o meu tio, até então, estava junto, né, com a Geisa. E a Geisa que apresentava o programa. Olha! Verdade, gente. Tinha um programa feminino da emissora, né? Da antes. Geisa, que era no mesmo horário, tudo lá, que a Cris estava lá. E aí? E daí meu tio falou, não, vamos pro litoral. E eles resolveram foi mudar embora. pro litoral. Foram O meu tio embora. Paulo Ricardo, fotógrafo. Sim. Daí ele conheceu a Geisa aqui em Maringá e eles foram. Era a apresentadora do programa antes de eu fazer. Isso. E graças a ela ter ido embora com Daí ele, seu surgiu tio... a vaga que a Cris assumiu. Apareceu. Pô, e aí ficou até agora. Sim. Entendeu? Sim. 25 anos, né, Cris? Só No nesse ar, programa. né? Imagina, ao vivaço todo dia, de segunda a sexta, Segunda a à sexta. tarde. Faça chegou- sol, Uma faça vida chuva. toda, né, eu acho. Chegou a ter algum hiato assim de você não estar na TV? Ou já foi direto de lá, de uma para outra? Chegou a ficar fora algum tempo? Não, né? não. Aí já foi lá para... Eu deixei o rádio daí, quando eu comecei a me envolver mais com a televisão, porque a televisão, ela toma muito da gente. Sim. Você precisa pensar a televisão 24 horas. Eu digo, nesse estilo de programa que eu fazia, Sim. porque eu não tinha uma produção, eu não tinha um repórter só para mim, eu não tinha nada. Só E se envolve você. Eu com tinha que tudo, pensar né? Porque você não tudo. se envolve só em chegar lá e apresentar. Não, é com a venda, é com a produção, Produzir, com vender, os entrevistados, tudo. com tudo. Era muito Não, trabalhoso. e conta, era 3, 4 horas por todo dia, Cris? Das 2 às 5. Não, eu fazia... Não, o programa eu fazia da 1h30 às 3. 1h30 às 3. Muito tempo, muitos anos. Mas, assim, isso está no ar, da 1h30 No às ar, 3. lógico. Agora, Ao vivo, né? eu chegava na TV de manhã para produzir esse programa, buscar assuntos que fossem de interesse sim. das pessoas, criar promoções, vender o programa, É isso. gravar externas, né? Mil como e uma repórter. utilidades, né? É, Fazia de tudo. Gravar né, Cris? externa, gravar chamada, um monte de coisa. tudo, É. tudo. E isso era de segunda a sexta, vamos correr. E era só você, né, Cris? Era. Então, é porque a TV nunca me ofereceu assim uma estrutura. E eu, ao invés de reclamar, eu ia fazer, porque era aquilo que tinha. Repórter de rua era você. Era eu. Não Vai tinha- cobrir a Expo Engá. A Expo Engá eu fiz por uns 20 anos, eu acho. Sim. A transmissão. Standard, né? Conheço cada cantinho ali, de ir conversar com o criador, com o pecuarista, com o expositor. Não, e era assim, a gente não tem problema nenhum de falar, a estande da Band, Band. Ela passava todo mundo por ali, né? Verdade. A gente, quando eu ia estrear o programa de esporte que eu tive lá, tive a oportunidade de entrevistar o Birubiru, por exemplo, do Corinthians. Era maravilhoso, eu lembro dessa turma toda. Então, ele passou por lá, tive a oportunidade de entrevistá-lo. Então, todo mundo passava pelo stand, era bem ali, normalmente era bem Na ali na entrada entrada do do pavilhão ali, né? Então, era sempre... E todos sempre muito bem recebidos. Então, era um evento, né? Toda a programação, praticamente, do ao vivo era transmitida de lá. Né? Verdade, então, vocês montavam um estúdio lá, né? Tudo ficava lá. Vivia-se a Expo Engá, os 11 dias de feira, a gente morava praticamente lá. Lá dentro. E eu gostava muito, eu cuidava de cada detalhe, de fazer stand, de trazer os entrevistados, de organizar, ir à frente. Por quê? Porque quando a gente faz com amor, gente, olha, o rendimento é outro, o cansaço você vê muito pouco. E aquilo tudo, para mim, aquele frisson de feira, eu acho maravilhoso. A gente ficou aí 2 anos sem feira e vem aí a feira para quem está na região poder conhecer mais a nossa cidade, as pessoas daqui. Sim. E é uma cidade linda, não é só de pessoas geniais. Maringá Sim. é uma cidade que bota você no colo, que te abraça, que te acolhe, uma cidade que dá gosto.
É difícil escolher um bairro para morar em Maringá. Isso é duro, viu? Pois é. Não tem o bairro, né? Tem vários. Não, menino. É a cidade. Você fala assim, eu vou nesse bairro aqui. Nossa, cada construção. As pessoas investem com vontade. Sim, legal isso aí, né? Essas ruas Largas, todas né? largas, com alamedas incríveis, todas com arborização, assim. Então, isso assim, é um chamego. É um chamariz para quem quer realmente... Quem mora fora, né? Conhece Maringá. Quem vem pela primeira vez se apaixona. Você viu que o nosso projeto é esse, né? E vocês, olha, pode vender, porque Maringá, tudo que falar é pouco dela. É isso aí. E assim, daí vem o programa Cristina Calisto. E eu não tenho dúvida nenhuma, eu acredito que é um marco na televisão de Maringá. Esses 25 anos... Muitas coisas aconteceram. E acho que você virou uma referência na vida de muita gente. Nossa. Eu acho. Não, certeza. Eu acho, não. Tenho igual foi pra certeza você. disso. Muita gente tem certeza, Cris. Quando te via, ele já se sentiu da família. Mas é porque Cris, ela você nunca viu a pessoa na vida, uma pessoa te vê todo dia. Ela veio com tanta coisa, né? Porque você veio com, assim, trazendo... sei lá, se aproximando, né, das pessoas. Eu sempre procurei, Nelson e Marcel, fazer uma televisão, não assim, de uma celebridade distante das pessoas. Eu fazia o meu linguajar, as pessoas que eu trazia no programa, era para facilitar a vida de quem estava me assistindo, era para trazer esclarecimentos importantes na área de saúde. O Marcel, quantas vezes foi lá? Porque quanta gente enrolada Dúvidas, com documento, gente. Documental. Como eu falei, nossa, deve ter muita gente, não é só a Cristina que é enrolada. É isso mesmo. Não é só Mas você, era de várias áreas, né? De todas. Eu sei que eu me segmentei bastante na área médica, porque eu comecei a perceber que era uma necessidade, como é hoje, e nunca vai acabar isso no Brasil, né? Não é Maringá? Sim. Essa necessidade das pessoas fazerem consultas. E era uma espécie de consulta no telefone. Era uma forma da pessoa se aproximar daquele médico que ela tanto almejava. Nossa, psiquiatra, tenta pagar. Você não acha vaga? É isso aí. Mas para a televisão ele achava um tempinho para ir. E assim, eu construí amizades ali nesse programa de pessoas que eu sou tremendamente apaixonada, porque tinham o mesmo sentido de enxergar o outro como eu. Desmarcava consultório, às vezes, muitos médicos, para estarem no programa, para atingir uma massa, uma maioria de gente, de pessoas, um número maior. Então, isso me deixava muito feliz. E eu segmentei muito para a saúde, porque eu via a necessidade do público. Ajuda comunitária, né? Porque era isso que eu queria prestar. Eu queria estar ali na TV, mas... ajudando ao próximo. Tendo a certeza de que eu estava transformando, de alguma maneira, a vida de quem estava me assistindo. Seja nas mensagens que eu falava todos os dias na abertura do programa, seja nos convidados que eu trazia para entrevistar. Eu acho que as pessoas têm essa necessidade. É como eu fazia quando eu dava aula. Meus aluninhos não sabiam matemática, não sabiam tabuada. Falava, enquanto vocês não souberem tabuada de verdade, o patrão de vocês vai poder passar a perna quantas vezes quiser. Fazia competição de tabuada, era coisas assim de levar prêmios para eles se estimular a querer mesmo ter o melhor. E eu acho que assim foi... ser melhores. Eu acho que esse é o papel que eu desempenhei na TV. Eu fiz o Casamento dos Sonhos quantos anos? Casamento dos Sonhos, uma das maiores promoções que já se pensou em fazer. E eu fiz com alegria, porque eu tinha a condição de fazer isso. O que é bacana, às vezes, é que você sonhar e transformar aquilo em realidade, né? Porque, às vezes, a gente tem muita ideia, mas essa ideia não vai pro... A gente não executa, né? Mas como eu conhecia muito televisão, eu sabia como seria possível tornar aquilo realidade. Não era só mais uma ideia boba. Porque um monte de projetos, neguinho chega lá com um monte de pastinha. Debaixo do braço. Mas como fazer? Um mega programa de plateia com auditório. Peraí. Já esbarra, já morre ali. Sim. Então, quando você conhece todo o mecanismo de funcionamento de uma empresa, como eu conhecia, da Band, da TV Maringá, era possível fazer. E eu fiz, muitas pessoas felizes. E eu me sentia bem com isso. Mas como para que isso. E é legal que às vezes a gente consegue sentir esse carinho pessoalmente depois, como no caso de te encontrar lá na Expo Ingá e falar, né? Ô, Cristina,
Nossa. Realmente você me ajudou nisso, você me ajudou naquilo. Antigamente, lá na TV Maringá também, tinha muita coisa de telefone, né? O pessoal ligar, ou até mandar carta. Mandava, enfim, ligava, vamos né? ver. Porque essa coisa... Porque agora o pessoal, né? Pra fazer um vídeo, alguma coisa com o celular, hoje rapidinho o pessoal produz. Mas fazer televisão, pra tudo você tinha que levar, tudo era produção, tudo era câmera, tudo era mais difícil. Tudo mais difícil. O peso das câmeras, tudo, né? Então você transformar isso em realidade é um desafio enorme e você conseguia fazer. E que valeu a pena. Eu acho que sem dúvida. a vida sem desafio não tem muita graça. Ver o príncipe ir lá, o Harry lá, povo apático, sem graça, sabe? Eu gosto de gente viva, que tem sangue, que faz, que brilha o olho quando fala, que olha no olho especialmente. Eu gosto de gente. Sim. De verdade, entendeu? Ai, caiu tudo no céu aqui. Ai, meu pai deixou essa herança. Ai, fácil, abobado. né? Nunca valorizou que ganhou, né? Sempre ganhou, né? Eu gostaria de ter tido herança, não vou ser hipócrita, mas eu não tive. Você lutou, Só que né? eu me transformei numa pessoa incrível. Eu gosto do que eu me transformei. Eu tenho orgulho de mim. Muito. Tem alguma história assim que você lembra da televisão, que você lembra com carinho, ou que você te marcou bastante assim nessa trajetória? Várias. De um bebê que estava ficando cego, por exemplo, e eu consegui devolver a visão dessa criança. E tudo isso com uma ligação, sabe? Tão simples. Mas que fez tão bem para mim poder ter sido a ponte de ligação dessa mãe desesperada com o médico que fez isso. E eram pessoas que também não queriam, como eu, holofotes, ficar falando do que eu fiz, do que eu não fiz. Sabe? É muito bom quando você tem um coração que ele não foi montado. Ele não é egoísta por natureza. Sim. Esse eu acho que é o amor mais fino, né? Aquele que não quer nada em troca, né? Não ama porque é amado, nem ama porque quer ser amado, né? Eu não sei, gente. Eu acho que esse é o amor que a gente fala às vezes tanto, né, de Jesus aqui, né, Marcelo? E acho que é o que ele pregou mais, né? Você simplesmente fazer. É isso aí. Executar. Mas as pessoas estão preocupadas. Ai, fulano foi ingrato comigo. Ai, Beltrano, eu fiz tanto. Gente, eu tenho uma frase que eu acho linda. Quando eu sou bom para os outros, eu sou ainda melhor para mim. Sim. Né? Porque o bem-estar, o sentimento, né? as endorfinas, as serotoninas, de fazer tudo o bem, isso né? parece um parque de diversão que acende luzes dentro de mim quando eu consigo fazer alguma coisa boa para alguém. Legal, né? Sim. Porque eu não sou linda e a melhor de todas para só eu ter. Sim. É muito prazeroso. É prazeroso mesmo. De Ajudar, verdade. né? É bom ajudar o próximo. Dividir. Eu fiz isso com grandeza no programa. Eu acho que foram muitas as histórias. Eu não sou capaz de lembrar de uma. Foram muitas, muitas, muitas. Mas é gostoso. E isso é assim, ó. É o carinho, né? É gostoso. Essa cara de feliz. Eu sou privilegiada. É isso aí. E passado esse tempo, né? Até agora eu vou retribuir a frase que ela utilizou para mim no programa dela, né? Que a gente é assim, né? O Marcel do cartório. O Marcel trabalhou no cartório, né? É a Cris da Band. É engraçado, né? Então a Cris é da Band, porque ela ficou todo esse período. Eu fiquei 28 anos no cartório. Aqui tá escrito no meu celular, Marcel do cartório. Isso. Entendeu? É a Cris da Band, a Cristina Calisto. Então, marcou a vida das pessoas. Então, a gente vê que a Cris, ela é esse jeito espontâneo dela. Ela tem, lógico, acho que eu tenho certeza que ela tem a vida pessoal dela, que é uma vida que eu acho que não muda muito, deve ser a mesma coisa. Dá trabalho, tenho 3 filhos, dá problema com um, dá com o outro. Só a pitotinha que não dá, mas os maiores... Nessa vida de casado, você teve quantos filhos? 3. 3 filhos. 3. Tive com o segundo, com o terceiro e com o quarto. Só com o primeiro que não. Primeiro que eu não tive, então, como que é os filhos aí? Quem são? Manda um beijão pra eles aí. Olha, eu tenho a Raíza, que é a mais velha. Certo. A Raíza hoje tem 30 anos e está fazendo podcast aqui também. também. Ela ajudava lá na TV também, Ajudava. É uma pena que ela se descobriu talentosa muito no final, porque a Raíza ela tem uma coisa assim muito linda. Ela fala sorrindo, é uma coisa que eu falo, nossa,
E ela, além de ser linda, então... Mas ela ajudava bastante, ficava lá na redação. Ajudava, sempre ajudou. Ela pulava que nem pipoca, pra lá e pra cá, desde os 15 anos. Legal, né? É gostoso ter os filhos próximos. É muito bom. E trabalhar com a Rá foi maravilhoso, porque... Não, e só trabalhando com ela. Você continua, né? Nós vamos falar já um pouquinho. É verdade, estou ainda. Aí tem o Johan, que tem 19 para 20 anos. E criar filho homem, gente, não é fácil, não. Tem os perrengues, que Deus me livre. E 19 anos, né? Homem mais agitado? Não, homem mais agitado? Não. Inconsequente, eu acho. Não tá nem aí para quando a mãe tá sofrendo e que não vem dormir em casa, mandar uma mensagem, mãe, hoje eu vou dormir na casa do meu amigo. Não manda. Não, então assim, são umas coisas que... Mãe, hoje eu vou dormir no meu amigo, mas você não vai dormir. Pois é. E hoje é tão mais fácil, né? Mais ou menos. Então, assim... Na nossa época tinha que ligar, né? Tinha. Ixi, tinha a ficha, tinha que ligar a cobrar pra casa pra ver, não vou dormir em outro lugar. Por que tá ligando a cobrar, rapaz? Você tá maluco? 4 horas da manhã, o pai já pensava 10 mil coisas, né? Não, só de tocar o telefone 4 horas. É coisa de... Mas pelo menos avisa. Se eu não vier dormir em casa, pelo menos avisa. Eu ainda tento entender essa nova geração. Confesso que pra mim tá difícil. Eu me assusto com muita coisa ainda. Hoje é tão fácil mandar um WhatsApp, né? Pois é, mas eu ainda me assusto. Tem a Rebequinha, que foi uma gestação, eu era, inclusive, como fala, gente? Laqueada, né? Laqueadura. Eu tinha feito laqueadura. Sim, engravidou. Mas quando eu tive o Johan, nossa, eu me apaixonei por ser mãe. Falei, não, eu quero reversão. Procurei o doutor Adilson Carlos Gomes, um dos grandes médicos de Maringá. Opa. Que eu levava muito no programa. Fez o parto também. dos meus 2 filhos, grande, Você conhece como ser humano. doutor Adilson, pessoa fantástica. Ele fez a minha reversão no segundo mês da reversão, eu já engravidei e a Rebeca veio como um presente de Deus. Ela nasceu no dia 25 de dezembro. Ah, que legal. Bacana. E aí eu tenho os 3. E ela tem quantos anos? 3. Rebeca está com 15 anos. 15. Eu fui mãe velha, eu tinha 40 anos quando Já tem 15? E eu tenho 55. Então, eu fui mãe velha, gente. Mas tá tudo certo. Você foi mãe com... 40 anos. 40, tá bom. Idade boa. Não é tranquilo. Hoje 40 anos, hoje é a idade que o pessoal tá tendo filho hoje. Eu sei, mas eu tenho medo dessa qualidade, né? Os óvulos das mães vão ter a idade... É duro, né? Das mães. Então, foi meio que sem pensar, eu nem sabia disso nessa época, tá? Mas eu acho que uma idade bacana, você estruturada... Uma maturidade diferente, né? Nossa, eu lembro daquele... Tô lembrando daqueles entrando no cartório grávida. Aí, ó. Teu filho tá com qual idade? 8. 8 anos. 8 anos. Eu já fiz 15, ó. Aí, sei como que passa rápido a nossa vida, né? E passa, gente. Passa muito rápido. As coisas acontecem num piscar de olhos. E a gente vai aí, né? Cada dia aprendendo um pouquinho mais. Mas eu confesso que com essa geração de hoje... sei lá, eu tenho me assustado muito. Sabe? Por mais que a gente não possa... O que te preocupa mais? Tudo que você fala, às vezes, vira... Um turbilhão. Entendeu? Mas a forçação de barra existe, gente. Isso é claríssimo. E eu sei que as pessoas vão concordar comigo. Aqueles que discordam, eu não posso fazer nada. E agora você está com novos projetos também de podcast. Como é que tá agora? Quais são o podcast é uma coisa que... o próprio Marçal já tinha me falado, faz podcast, você vai gostar. E tô eu aqui hoje, sendo entrevistada por vocês, fazendo o meu podcast, tem o canal no YouTube. Mas eu, assim, confesso que... Eu falei na TV, viu, Nelson? Não é verdade, Cris? Foi. Lá de trás ele Lá já de falava. Trás, já. Acho que foi até antes da pandemia, né, Cris? Ou foi durante a pandemia, eu acho que eu falei pra você. Falei, Cris, começa a fazer já alguma coisa paralela à TV, que o futuro, querendo ou não... Hoje já é relato, fato, que o pessoal fica muito mais tempo no celular do que tempo na TV, né? Então, o celular... E é verdade. É verdade isso. As pessoas de mais idade ainda assistem TV. O jovem não assiste, eu vejo na minha casa. É celular e essa tal de Netflix, né? Sim. Só, mas é celular. Assiste televisão, você vai ver, tá ligado no YouTube. Sim, tá ligado no YouTube, é verdade. Porque você pode escolher o que você quer assistir, a hora que você quer, não precisa esperar nada. E assim, a impressão que dá é que o mundo do YouTube é um mundo de milionários só. Bem isso. Sei Você lá. tá no YouTube? Eu tô no YouTube, gente, mas eu não fiquei milionária, não. Não adianta nem pensar.
Nós Tô com o meu canalzinho crescendo Nós lá. estamos no YouTube também? Tamo. Segue a Mas gente. YouTube, mundo Spotify. Bate o sininho lá, né? O sininho. Curte. Curte a gente vendendo Maringá. Curte os vídeos, acompanha, né? Segue, né? A gente não segue, entende muitas coisas. Se segue. inscreve. Se inscreve, isso. Se inscreve no canal. A influencer é milionária, os TikTokers viraram milionários. Sei lá, esse negócio aí é a maior empresa do mundo. Você gostou? Nossa Senhora! Ô, Cris, hoje você tá, então, fazendo podcast. Toda segunda-feira você tem também ao vivo, ao gente. vivo, né? Eu comecei timidamente, vamos dizer. Por quê? Claro que eu gostaria também, quero fazer isso, entrevistar outras pessoas, Sim. enfim. Mas eu precisava conhecer esse terreno, que é a internet, a mídia digital. E aí eu comecei com o Sem Papas na Língua, toda segunda, gente. Se inscreve lá no meu canal, tá? 8 horas. 8 horas. Ao vivo a gente entra, pelo menos 1h30, que você vai rir, risada. aprender um pouco, enfim. Que são notícias que cada um tem um pensamento e uma forma de ver e enxergar. É bem legal. Essa diversidade é muito importante, de opiniões. E respeitar as opiniões, porque as pessoas têm mania de não respeitar a opinião do outro, né? É E isso aí. na internet pra lá e pra cá. Né? Tiroteio. Sim, esse é um problema. Mas aí tem qual que é o nome do podcast? Podcast Cristina Calisto, tá? E dentro dele é o Sem Papas na Língua. E Sem Papas na Língua é polêmico. Polêmico. É um pouquinho, né, Um Marcelo? pouquinho, é legal. Eu já... gozado, né? Até falando com a Cris. E dentro disso daí, eu com a Heloísa e com a Cris lá, uma vez lá, eu até comentei com ela, você tinha que começar a fazer alguma coisa. Puxa vida, Marcelo, eu tô pensando nisso já, né? Era de sexta-feira que você fazia, né? Até falei da Thalita na época lá, vou levar a Thalita, acho que ela participou de algum... Foi. A Thalita New York foi. Foi. Daí eu falei, leva a Thalita, depois eu disse, vou chamar a doutora Renata, pode chamar também. E daí você vê que o Marcel, ele tá me cutucando sempre, de alguma maneira, tá ali na minha vida, e foi sempre assim, uma coisa meio que de graça. Eu vi nesse menino uma coisa tão boa, e eu não conheço a tua mãe, você veja bem, e também tenho esse mesmo carinho por ela, viu? Legal. Por quê? Porque é uma pessoa que a gente pode olhar nos olhos, o que ele fala tem sentido e é real, assim, não tem nenhum tipo de dúvida. Sabe aquela história? O nosso santo bateu. Sim, exatamente. Por aí. Mas e quando bate, a gente sabe, né? Não, mas foi engraçado. Começou lá, lembro de sexta-feira, falei, Marcelo, eu vou chamar a Thalita. Falei, não, pode chamar, que ela vai vir. Daí acho que ela participou de alguns lá. E depois começou de sexta e hoje tá aqui no YouTube. Nossa, a Thalita, o primeiro que ela foi, ela falou que andava pelada dentro de casa e não sei o quê. Foi, assim, uma coisa incrível, né? Porque a Thalita, ela é uma pessoa irreverente, uma mulher de opinião, é uma mulher bonita, ela pode falar o que ela quiser, ela tem sustentação para isso. E é isso, eu acho que não é à toa que ela está aí fazendo o maior sucesso, né? Na rede social. Ela defende uma bandeira, ela ela sabe o que ela quer e onde ela quer chegar mesmo. E vendendo Maringá fica melhor ainda, né, Thalita? E ela já participou também, assim como Juliana, agora você. E a gente não tem como agradecer, Cris. Eu sei que o tempo é pouco, tanto eu como o Nelsinho, a gente mal pode querer te ajudar, mas você pode ter certeza que tudo que for no nosso alcance, que a gente puder te ajudar, nós vamos te ajudar. Nós estamos aqui para poder se unir e vencer. Que a gente, assim como o teu pensamento, quando você tinha no seu programa, de ajudar o próximo, esse aqui que nós estamos fazendo hoje é um pouquinho, se for um grãozinho de arroz, que vai se tornar uma colheita sadia e bonita, você pode ter certeza que a gente vai estar lá para plantar, para te ajudar. Olha, vocês estão vendendo uma cidade que nos orgulha, uma cidade que acolhe, uma cidade que é linda assim, uma cidade que, mais do que uma estrutura e todo um planejamento que houve pelos ingleses quando aqui fizeram, é uma cidade que quem ficou aqui foi peneirado, gente, porque é gente que abraça de verdade, é gente que sabe conversar, que acolhe, que leva em casa para tomar um café. Uma cidade grande, mas com um jeitão de menina.
É assim, Maringá, né? Maria do isso Ingá. mesmo. Maria do Ingá. É a tal da Maria. Mas legal, né? A pergunta justamente que a gente tinha perguntado por que Maringá é considerada a melhor cidade do Brasil. Já falou. Você já respondeu anteriormente, respondeu novamente agora. E a gente fica feliz, fica grato. E se quiser deixar alguma mensagem, se quiser deixar algum abraço, alguma coisa, um agradecimento, uma gratidão, fique à vontade, assim como você deixava a gente. Agora nós estamos deixando você com o microfone, que você tem total liberdade aí. Marcel, agradecer a você, ao Nelson, tá, por estar aqui mostrando um pouquinho do que é a Cristina, do que é a vida, o que foi a vida da Cristina até aqui. E quero retribuir todo esse carinho que você tem por mim, deixar muito claro, explícito. Nelson, obrigada mesmo, de coração, porque a vida é isso, gente, é uma mão lavando a outra sempre. E o que eu puder fazer para falar bem, não só de vocês aqui, do seu podcast, Vendendo Maringá, mas principalmente da nossa cidade, conta comigo, tá? Porque foi uma cidade que me fez rainha por muito tempo. Que legal. Tá? Parabéns, Cris. Obrigado. Sucesso, que Deus abençoe. Agradecemos. Muito obrigado, gostou? Adorei! Achou legal? Adorei. Diferente, né? Uma coisa diferente que nós criamos. O nome foi um nome muito bom, um nome que eu fiz em 2000 e... Acho que até tinha comentado com você em 2019, né? Lembro bem do seu projeto. Então, eu falei, puxa vida, agora chegou a hora. Daí na pandemia paramos, estacionamos e sentando, Nelson e eu, conversando. Daí falou, vamos pôr, Marcelo. Se não fosse a figurinha me incentivando também, eu não... não desiste não, né? Não desiste não. Vamos começar. Não, mas tem que esperar. Vamos começar. Tem que começar. Eu demorei uns 2 meses para começar ainda. Não, mas tem que fazer isso. Não tem. Vamos começar. A gente nunca se sente pronto, né? É igual o script nosso aqui hoje, né? Olha a nossa pauta. Aqui vai isso que é gostoso. No gogó mesmo, né? É isso aí. Mas, Cris, muito obrigado. Vendendo Maringá te agradece imensamente aí por você ter vindo. Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando a sua didática, o seu conhecimento. E quem sabe a gente pegando só um pouquinho que a Cris foi, que a Cris é, a gente não tem um sucesso aí que Nossa Senhora, teve. gente. Para com isso. Um beijo para todo mundo. Um beijo para vocês aí. Deus abençoe. Pessoal. Até o próximo podcast. Tamo junto. Aqui com a Cris. Pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, novidades sempre. Um abração. Até mais. Tchau.